Amém, irmãos? Graças ao Senhor por essa noite. O Senhor tem nos trazido, embora esteja muito frio, né? Muitas dificuldades para nós sairmos de casa, todo mundo gripado, todo mundo passando mal, mas o Senhor nos deu essa oportunidade de estarmos aqui. Se estamos aqui é porque nós estamos no caminho de sermos vencedores. Então nós temos que agradecer muito ao Senhor por essa oportunidade. Se estamos aqui também é porque nós somos aqueles que o Senhor precisa falar conosco, né? Então, vamos orar, pedir ao Senhor que tire qualquer distração, qualquer situação negativa, para que nós possamos estar com os nossos ouvidos espirituais bem abertos, para que nós possamos entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Senhor Jesus, quem fala a palavra, irmãos, é um homem, mas a palavra é de Deus. Então vamos orar para que o Senhor possa tirar toda distração, tirar tudo que é humano e colocar tudo que é espiritual em quem fala e em quem ouve. Porque a palavra numa comunhão, ela não é só falada, ela também tem que ser ouvida. Porque se não tem quem ouvir, não precisa de quem fala. E se tem quem fala é porque tem alguém que precisa ouvir. E quem fala também precisa ouvir. Então que essa palavra possa dar um resultado em nós. Senhor Jesus. Senhor, fala conosco essa noite. Tira toda distração, tira todo o mal, tudo que não pertence a Ti, Senhor. Que o Senhor possa nos livrar de toda enfermidade física, de tudo que tem atrapalhado. Pode nos livrar também de toda tentação, pode nos livrar de toda interferência do mal, que a nossa alma seja anulada e que o Espírito do Senhor comande todo o nosso ser, para que nós possamos falar a Tua vontade, possamos expressar o Senhor. Fala comigo, Senhor, fala com os irmãos, em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus. Irmãos, essa mensagem tem como título: Cristo se entregou para nos desarraigar deste mundo perverso. Interessante, né? Cristo se entregou para nos desarraigar deste mundo perverso. Vamos começar lá desde o início, né? Quando nós lemos o livro de Isaías, capítulo 45, Isaías 45, Isaías, está lá no Velho Testamento, capítulo 45, versículo 18. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Tem uma tradução, se eu não me engano é a King James, que ela diz o seguinte: porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez, Ele a estabeleceu e não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Então, quando nós pegamos Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então nós sabemos que aqui foi um princípio, mas esse princípio, ele não foi o início. Houve um início aonde Deus já havia criado a terra. Isso não é contexto para essa mensagem de hoje, só estou dando uma pincelada. Mas outrora Deus criou a terra onde os anjos haviam sido estabelecidos. E aí nós sabemos que o inimigo de Deus se rebelou e Deus o precipitou aonde a terra foi destruída. A terra foi mergulhada e aí a terra tornou-se sem forma e vazia. E aí um dia, lá no coração de Deus, Ele teve uma vontade de estabelecer a terra.
Porque Ele não a criou para ser sem forma e vazia. Ele não a criou para ser um caos, mas a tornou para ser habitada. Senhor Jesus. Então, Deus cria todas as coisas, nós conhecemos a história, e quando chega na criação do homem, Ele cria o homem com as suas próprias mãos. Porque Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Tudo Deus disse e se criou. Mas quando chega na vez do homem, o que Deus faz? Deus vai lá no pó da terra, lá no barro, e molda o homem, segundo a sua imagem e semelhança. E Deus faz o homem, porque Deus quer se relacionar com o homem. Deus quer morar nesse homem. Deus quer ter um relacionamento de amor com esse homem. Deus quer ser Deus El Shaddai, Deus provedor do homem, Deus que dá tudo para o homem. Só que aí vem o inimigo de Deus e danifica essa criação, trazendo para dentro do homem o quê? Trazendo o pecado que consequentemente se torna a morte. Ó Senhor Jesus. Então o que Deus faz, irmãos? Deus inicia um plano de salvação para o homem, ao longo das eras, enviando os profetas. Só que os profetas deram resultado para a salvação do homem. Eles foram parte da etapa. Deus os usou, mas eles não conseguiram uma eficácia de 100%. Então o que Deus faz? Deus se torna homem e Ele vem para essa terra, vem habitar conosco nessa terra. Ele se torna homem. E aí ele se tornando homem, o que acontece com ele? Ele é julgado, condenado, crucificado e morto. Mas aí ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele se torna o Espírito. O Espírito que vem para dentro de cada um de nós hoje e traz para dentro de cada um de nós hoje o que, irmãos? A salvação. Então, quando nós cremos que o Senhor morreu e ressuscitou para nos salvar, consequentemente nós somos salvos da morte. E aí o que nós precisamos? Precisamos desenvolver a nossa salvação. Senhor Jesus. Então, irmãos, o Espírito que nos dá vida, Ele institui o quê? Ele institui a igreja. O que o irmão falou aqui? A igreja é o quê? É o corpo de Cristo. O que nós falamos que a igreja é de Cristo? A igreja é a noiva. Entre o noivo e uma noiva existe um relacionamento. Deus criou o homem para ter um, e o inimigo veio e cortou essa comunhão, não foi isso? Desligou o homem de Deus. Mas aí Deus envia o Senhor, Deus se torna homem, se torna o Espírito e torna a fazer o quê? Essa conexão. E torna a reafirmar esse laço do relacionamento com o homem, a fim de nos salvar. Ó Senhor Jesus. E essa salvação vem através da fé, irmãos. Quando nós pegamos o Velho Testamento, todas as coisas foram colocadas e instituídas pela lei. E quando o Senhor vem e torna a fazer conosco essa salvação, institui a igreja, Ele nos traz a salvação através da fé. Como que nós podemos ver o início da igreja? Em Atos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como um vento impetuoso,
e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11. Só até aí. Vamos agora pular para o versículo 37. Nós sabemos que Pedro se levantou e fez um discurso. Não vamos entrar nisso porque nós não temos tempo de ler todos os versículos, mas já pulando para o versículo 37, ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, naquele momento, nós sabemos que o Senhor havia sido morto, sepultado, ressuscitou, voltou, mandou que os apóstolos o aguardassem que ele retornaria. E aí eles estavam todos juntos, veio sobre eles o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo pousa sobre eles, eles começam a falar em línguas. E existiam, como diz aqui no texto, pessoas de várias nações, junto com eles em Jerusalém. E cada um daqueles de várias nações que estavam lá, começam a entender os apóstolos falando em outra língua, mas na sua língua materna. Ou seja, tinha japonês que ouviu o apóstolo falando em japonês a palavra de Deus, tinha coreano ouvindo língua coreana. Não sei, o Brasil foi descoberto tem 500 anos, então não tinha brasileiro, né? Mas tinha outras nações com outras línguas que ouviram falar em sua própria língua. E já existiam várias pessoas que seguiam o Senhor. Mas naquele dia foram acrescidos mais 3.000 pessoas, porque ouviram a palavra de Deus. Então, o que faz a obra, irmãos? É o homem? É a eloquência do homem? Não. O que faz a obra é a palavra de Deus. Porque naquele dia, aceitaram a palavra e foram batizados. Nós presenciamos aqui, semana retrasada, um batismo. Quando que acontece um batismo? Quando alguém crê na palavra do Senhor, e quando esse alguém crê e recebe o Espírito, logo ele se manifesta a vontade de ser um discípulo. Então, qual que é a primeira coisa que deu dentro de cada um de nós aqui no momento que nós cremos no Senhor? A vontade de ser batizado. Porque o Espírito traz esse sentimento dentro de cada um de nós, irmãos. Então, naquele dia, genuinamente, 3.000 pessoas creram. Porque logo em seguida, qual que foram os sentimentos deles? Eles foram batizados. Um acréscimo de 3.000 pessoas. Ó Senhor Jesus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas
orações. Então assim foi o início da igreja. Como é que eles iniciaram a igreja? Fazendo a vontade de Deus. Quando um homem e uma mulher se conhecem e criam uma relação, o que é que eles fazem no início? Um agrada o outro, não é isso? Um faz a vontade do outro. E aqui a igreja, como noiva, no relacionamento com o Senhor, o que é que a igreja passou a fazer? A vontade do noivo. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual que era a doutrina dos apóstolos? Eram os ensinamentos que o Senhor Jesus havia passado diretamente para eles. Porque naquele momento existiam quantos apóstolos? Eram 12. Judas traiu o Senhor e se matou, então ficaram 11. Mas aí eles fizeram um sorteio e estipularam o 12º, que foi Matias. Então naquele momento tinha 12 apóstolos, e desses 12, 11 andaram diretamente na presença do Senhor. 11 andaram diretamente com Jesus. Então as pessoas que estavam perseverando na doutrina dos apóstolos, elas estavam perseverando na doutrina, ou seja, no ensinamento de Jesus. No partir do pão, porque o que o Senhor também deixou instituído para os apóstolos? Que todo primeiro dia da semana era para fazer isso até que ele... Isso Paulo, muito depois, deixou claro em 1 Coríntios, capítulo 13, 11. 11 a partir do 23. O partir do pão. Mas nós sabemos pelos evangelhos que o Senhor instituiu isso aos apóstolos. E nas orações, nós sempre falamos que só há um recurso, é o primeiro e o último, as orações. E quando que essa oração tem mais poder, irmãos? Quando nós estamos juntos, porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. Para fazer tudo isso aí, eles estavam juntos. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Nesse ponto aqui, nós vemos um ponto que diz o seguinte: diariamente perseveravam unânimes no templo. Então, naquele momento que a igreja havia sido instituída, eles ainda não tinham liberdade de se reunirem como a igreja no templo. Mas eles partiam pão onde? De casa em casa. Só que não era o pão que nós partimos aos domingos, representando o corpo e o sangue do Senhor. Eles partiam pão. Não era o pão. Eles partiam pão de casa em casa. Quando chegou no momento da pandemia, os locais de reunião tiveram de ser fechados. Então, nós que estávamos em casa, o que passamos a ter uma prática? De fazer o pão diante da receita que nos é deixada nos livros do Velho Testamento e partir o pão nas nossas casas. Mas graças ao Senhor, a pandemia acabou, irmãos.
Então, aonde que nós devemos perseverar, unânimes? Hoje, nas reuniões. Então, onde é o lugar que nós devemos reunir para partir o pão? Nas reuniões. E hoje o Senhor nos deu um local de reunião. Então, nós temos um local, temos a liberdade para partir o pão no local de reunião. Mas nós ainda temos as reuniões de casa? Temos as reuniões de casa. Temos reunião de casa lá no Jardim das Rosas. Temos reunião aqui no local nas quarta-feiras, porque vários irmãos moram aqui nessa região. Então, para não usar a casa dos irmãos, já que nós temos o local, é melhor que venhamos até aqui e usamos o local. Mas tipifica uma reunião de casa. E quando nós vamos nas casas ainda, tem as casas lá do Los Angeles dos irmãos. O que tem na casa dos irmãos ainda depois da reunião? Tem um lanchezinho, né? Que é um pão que nós partimos, que nós tomamos, alimentamos o físico, não é isso? Então, o que esses irmãos faziam de casa em casa? Partiam pão. Não era o pão, partiam pão de casa em casa. Tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então a igreja iniciou em Jerusalém, fazendo a vontade de Deus, e tudo dava muito certo, e o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. O funcionamento, então, a hegemonia estava perfeita naquele momento. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, só, irmãos, que nós sabemos que o inimigo de Deus não dorme. O inimigo de Deus, ele ruge feito um leão ao derredor para devorar. Ele não quer só assustar, ele quer devorar, destruir. Porque ele sabe que se tem uma coisa que vai o levar à condenação, é a edificação da igreja. Então, o que ele pensa em destruir, em atrasar ao máximo? A edificação da igreja. Então, o inimigo começou a fazer o quê? Começou a tentar ruir as bases da igreja. E aí, logo, no capítulo 6 de Atos, já começa dizendo o seguinte: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, o que já começou a iniciar no meio da comunhão? Murmuração, reclamação. Já começou alguém ver, aquele irmão está sendo mais beneficiado do que eu. Aquele irmão está tendo mais isso, está tendo mais aquilo, está sentando no melhor lugar, está servindo no melhor serviço. Nesse caso aqui, estava dizendo que as viúvas dos helenistas estavam ficando para trás nos serviços das mesas, porque eles não dividiam tudo entre si, repartiam tudo entre si, comida, provavelmente roupa, utensílios para sobrevivência. Então, existia uma murmuração. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Porque qual que era a prioridade dos apóstolos? Aqui fala que tinha dobrado já a quantia de discípulos. Só lá em Pentecostes, quantos foram acrescentados? 3.000. Se aqui dobrou, já foi para quanto? 6.000. E olha que já tinha mais, antes dos 3.000. Mas vamos fazer essa conta só em cima dos 3.000. Já tinha 6.000 pessoas. E aí os apóstolos, que eram os que tinham a palavra do Senhor,
que eram quem estava ali para mostrar uma nova doutrina, um novo caminho de salvação, eles não tinham tempo para ficar por conta de organização de compra de comida, distribuição dessa comida, desses utensílios, dessa situação. Então o que é que eles fizeram? Eles disseram o seguinte: irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, consagraremos a oração e ao ministério da palavra. Por quê, irmãos? Porque sem palavra o meu povo se corrompe. Adiantava os discípulos, que era quem havia andado com o Senhor, quem tinha toda aquela bagagem espiritual para passar para os demais irmãos os ensinamentos, ficar lá servindo a uma irmandade que todo mundo come bem, dorme bem, é tudo organizadinho, mas a palavra não chega. Qual que era o intuito? A palavra. Porque o que Satanás fez com o Senhor quando ele chegou para o Senhor lá no deserto? E o Senhor teve fome. Ele falou assim, ó, transforma essas pedras em pães, para que você possa se alimentar, encher sua barriga, você não está com fome. E aí o que Jesus respondeu para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o que é o principal? A palavra. Quem tinha o depósito naquele momento da palavra, então, eram os apóstolos. Então eles falam, em primeiro lugar, então, o que nós temos que dar prioridade? A palavra. Então vamos escolher 7 homens cheios do Espírito, para que eles possam fazer a distribuição, a organização agora, dos recursos que os irmãos necessitam. E aí escolheram. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Fala, irmãos, vocês agora vão se consagrar a esse serviço. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígio e grandes sinais entre o povo. Agora eu pergunto aos irmãos uma coisa: existiam 12 que eram apóstolos. 12. E esses 12 estipularam 7 diáconos. Diácono não é aquele que serve no serviço? Então, se nós fôssemos olhar hierarquicamente, o diácono, ele ainda está abaixo do presbítero, não é isso? Porque existe o apóstolo, que é o enviado, que é o que toma conta das igrejas. Ele não fica estabelecido só numa igreja, ou seja, ele é enviado a abrir várias igrejas, a tomar conta de várias igrejas. E existe aqueles irmãos que tomam conta do serviço da igreja, que são os presbíteros. E existem os irmãos, que a gente aqui chama de irmão de serviço, não é isso? Que é o irmão que serve lá na portaria, o irmão que serve lá na salinha, que é o diácono. Então, se fôssemos olhar para uma hierarquia, esse diácono, ele estava a 2 degraus abaixo do apóstolo. Mas na igreja, irmãos, não é empresa. Na igreja não existe hierarquia. A hierarquia aqui é o Senhor e nós. Só existe esses 2 degraus. Todos nós somos irmãos. Não foi isso que o Senhor falou? A ninguém chamais de mestre, pois um só é o vosso mestre. Todos vós sois irmãos. Então, o que a própria palavra nos mostra? Que Estevão era cheio de graça e poder e fazia prodígio e grandes sinais entre o povo. Está vendo aqui? Aí nós pensamos assim, não, eu não sirvo para servir na igreja porque eu não tenho eloquência para falar a palavra.
Não tem, irmãos? Então é porque o Senhor não te deu essa função no corpo. Qual é a função, então, que o Senhor te deu? Às vezes Ele te deu a função de servir na salinha da criança, de servir na limpeza, de servir na portaria, de servir em qualquer outro tipo de serviço, na manutenção, na música. E todo serviço é igual. Não tem serviço superior. Não tem super-irmão no viver da vida da igreja. Não tem irmão superior. Ah, o irmão fala a palavra, ele é superior ao irmão que toca? De forma nenhuma. O irmão fala a palavra, ele é superior ao irmão que está lá nesse momento passando frio lá na portaria? De forma nenhuma. Todos nós somos membros do corpo de Cristo. E cada um tem que funcionar de acordo com o que o Senhor encarrega a ele, irmão. Se nós olharmos Moisés, quando Moisés tinha 40 anos e ele era cheio da ciência do Egito, ele quis fazer o quê? Usar a sua ciência para libertar o povo. E o que o Senhor fez com ele? Mandou ele pro... E quanto tempo ele ficou no deserto? Então, quando ele tinha 80 anos, que ele já estava bem debilitado, que ele já não tinha mais a ciência, que ele já tinha até endurecido a língua, ele não tinha mais aquela fluência verbal, nem para conversar, o Senhor aparece para ele e dá a ele qual comissão? Libertar o povo. E aí qual é o sinal que o Senhor dá para o Moisés? Uma sarça pegando, mas o fogo não consumia a... Por quê? Porque a sarça representava a glória de Deus. E Deus estava mostrando para ele que Deus funcionava como fogo sem precisar do material que era a sarça. Então Deus hoje nos usa como membros do corpo sem precisar da nossa alma. Nós usamos o nosso corpo para servir o Senhor, não usamos? Porque se nós estiver morto, enterrado lá, não tem como servir mais o Senhor. E nós vamos ter que aguardar só o julgamento, depois que ressuscitarmos. Mas enquanto nós estamos aqui em pé ainda, essa casquinha, o que nós precisamos fazer? Usar o Espírito para servir o Senhor. Porque com a alma ninguém serve a Deus, irmãos. Nós devemos servir a Deus no Espírito. Senhor Jesus. Então, voltando aqui. Ó Senhor Jesus. Versículo 11. Então, subornaram homens que dissessem: temos ouvido esse homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Por quê? Porque o Estevão falava a palavra, dava a direção da palavra que ele ouvia dos apóstolos. Porque Estevão esteve presencialmente com o Senhor? Não. Então, ele ouvia e ele tinha a doutrina de quem? Dos apóstolos. Mas em cima dessa doutrina dos apóstolos, o que o Estevão fazia? Falava, pregava o evangelho. E isso passou a incomodar as pessoas, principalmente os poderosos que existiam em Jerusalém. Os mestres da lei, os que tinham o conhecimento do Velho Testamento. E eles debatiam com Estevão, mas não podiam vencer o seu conhecimento, porque o seu conhecimento era espiritual, não era carnal. Aí o que eles fizeram? Eles arrumaram pessoas, subordinaram, pagaram para pessoas dizer que estavam ouvindo o Estevão fazendo o quê? Blasfemando, falando contra Moisés e contra Deus. Quando, pelo contrário, o que o Estevão falava era o que estava sendo dito pela palavra do Senhor. Quando nós pegamos a defesa do Estevão, no capítulo 7, nós vemos que o Estevão debate com o Sinédrio, usando o próprio Velho Testamento, mostrando toda a situação, o profetizar de Isaías, mostrando os salmos. Ele não usou nada de si, ele usou a palavra. Senhor Jesus, no capítulo 7, então, versículo 54, quando eles estavam julgando o Estevão, diz assim: ouvindo eles isso, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu
e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Irmãos, imagine Estevão falando isso cheio do Espírito para aqueles homens que eram cheios de lei, cheios de religião, viviam bitolados no Velho Testamento, não haviam crido nem que o Senhor Jesus, na época deles próprio, com todos os acontecimentos, era o enviado. Aí vê o Estevão falando que está olhando para o céu e que o céu está aberto, e ele está vendo Deus e está vendo Jesus à sua direita. O que é que eles fizeram naquele momento? Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. Com essas palavras, adormeceu. Quando a Carol, minha filha, tinha por volta aí de uns 12 anos de idade, ela já vai fazer 18 anos agora em julho, então tinha menos, ela tinha uns 9 anos de idade, que tem mais ou menos uns 11 anos que eu estou reunindo, uns 10 para 11 anos, eu mostrava muitos textos da palavra para ela, e ela ouvia muitos irmãos invocarem o Senhor. Aí ela falava assim: ô pai, aonde que está escrito que eles chamam Jesus de Senhor Jesus, que eles invocam o Senhor? E nesse dia o Senhor tinha me dado uma luz que eu tinha acabado de ler Atos capítulo 7, e eu pude mostrar para ela que, então, ajoelhado, clamou em alta voz: Senhor Jesus. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus. A palavra não falha, irmãos. No viver da vida da igreja, tudo que o Senhor nos deu tem base na palavra, não tem nada que foi inventado pelo homem. Então, aqui é bem claro o que o Estevão invocava: Senhor Jesus. O que nós invocamos, irmãos? Senhor Jesus. Nós clamamos, nós invocamos, nós chamamos pelo Senhor. Aí, nos dias de hoje, existem muitos que vêm e dizem assim: não existe J no hebraico, então o nome não é Jesus, o nome é El Shaddai, é Elshuia, é sei lá, um monte de nomes por aí. Eu concordo. Pode ser que lá no hebraico não existia, e que o nome pode até não ser Jesus da forma que está aqui. Mas então nós temos que ler a Bíblia toda em hebraico também. Nós podemos ler o resto da Bíblia também em português, não, hein? Agora eu penso o seguinte, irmãos: nós estamos crendo na Escritura como de fato é a palavra de Deus. Se nós estamos chamando pelo nome desse Senhor que nós cremos que morreu, que ressuscitou, por esses escritos que foram traduzidos, e eles concordam do lado de lá que está tudo certo, nós estamos invocando esse Senhor que morreu e ressuscitou, não foi isso? Quem de nós que quando tinha nossas criancinhas lá e ela chamava nós, papá, mamã, ou de outra coisa, nós não entendíamos como pai e mãe, e desprezávamos-lo? Alguém fazia isso aqui? Então, se nós tivermos transliteralmente chamando o nome do Senhor errado, será que o Senhor vai nos desconsiderar? Vai dizer: não, vocês não falavam meu nome certo, então eu não vos conheço? Não vai fazer isso não, irmãos, porque nós somos aqueles que obedecem à palavra. Agora, se nós não temos um conhecimento transliterado, isso não muda nada. Já pensou se nós fôssemos pai de um chinesinho? Nós casássemos com uma mulher chinesa, e é muito difícil, né, o palavreado chinês, aí nós não ia saber falar. E o menino, ele fica mais com o pai ou com a mãe? Então o menino fala mais o quê? Mais português ou mais chinês?
Mas chinês. Aí o menininho ia chamar o pai como? Deve ser que na língua chinesa não é papai. Deve ser outra coisa que eu nem sei. Que eles murmuram para danar lá com aquela linguinha deles. A gente nem sabe o que eles estão falando, mas papai não ia sair. E aí o pai ia deixar de considerar o filho porque ele fala um outro idioma? Então, irmãos, como é que nós vamos deixar a comunhão entre irmãos? Como é que nós vamos deixar de ser parte do corpo de Cristo? Porque agora nós descobrimos que o nome é Ushua, sei lá que nome lá que eles inventaram agora. Não é isso? Então nós temos que ler toda a palavra também nessa língua, sim ou não? Porque senão qualquer palavra aqui também pode estar errada e nós podemos estar fora também, se formos pensar por esse lado aí. Então é muita ignorância, irmãos. Nós temos que pedir muita misericórdia do Senhor para não embarcarmos nessas situações. O que é que nós estamos mostrando hoje aqui na mensagem, vindo desde lá da criação? Que Deus criou o mundo para ter um relacionamento com o homem, o inimigo veio, atrapalhou esse relacionamento, Deus veio presencialmente, reconciliou-se com esse homem para continuar mantendo com o homem esse relacionamento. E o inimigo de novo quer destruir esse relacionamento. E como que o inimigo começou de novo a infiltrar aqui? Através da pequena murmuração que começou, logo em seguida, alguém é apedrejado. E hoje nós temos muito o que na nossa vida, irmão? Nós temos muito medo. Temos ou não temos? Nós temos medo de passar fome, nós temos medo de voltar, muitos que igual eu, veio lá da pobreza extrema, tem medo de voltar àquele tempo, que as coisas eram muito difíceis. Muitos têm medo de ficar doente. Muitos têm medo até de morrer. Todos nós temos medo. E o que é que o inimigo utilizou para abrir essa brechinha e conseguir alargar? O medo. Porque após o momento que Estevão é apedrejado, o que é que acontece? Acontece uma porta aberta para dispersão. Porque a igreja era em Jerusalém. E agora a igreja é dispersa por todas as nações. Os irmãos têm que sair fugidos dali. Perseguições acontecem. O rei da época pega alguns e mata a fio de espada, e o judeu aprova aquilo ali. Então ele acha bacana agora ficar pegando irmão e sacrificando para agradar o povo. Porque o político não é assim? O político gosta de agradar as pessoas para que elas possam votar nele, possa dizer que ele é bom, que ele agrada as pessoas. Então ele não faz o que é bom de fato, ele faz o que as pessoas querem que ele faça para que elas sejam agradadas. Por isso nós vemos hoje aí como é que está essa política, principalmente de esquerda, de forma que o governo quer agradar as pessoas aí com aborto, com liberação de droga, com destruição de família. Não podia nem estar falando isso aqui, né? Porque vai que tem alguém que é esquerdista, mas não posso nem falar mais coisa também, né? Mas então é dessa forma que funciona, irmãos. O inimigo achou uma brecha por causa do medo. Só que o Senhor disse que a igreja ela não viveria por obras, ela não viveria pela lei, mas ela viveria pela fé. E tiveram vários irmãos que usaram da fé. E mesmo esses que foram dispersos, porque pode acontecer, não pode? Às vezes aconteceu uma situação e nós picar a mula. Digamos que amanhã comece uma grande perseguição no viver da vida da igreja, e o exército, a polícia bata na porta aqui e fala, ó, se vir reunir aqui, nós vamos cobrir o cacete agora. Eu creio que alguns vão querer vir cá e falar, não, eu acho que isso é uma oportunidade, porque a Bíblia fala que aquele que morrer pelo nome do Senhor tem a salvação, mas vai ter uns que vai querer correr, ué. Vai falar, e eu vou lá tomar paulada? Eu não, eu vou esconder. E aí o que acontece? Mesmo esse escondido, nessa época, ele acabou pregando evangelho para outras pessoas, que eram os gentios, os gregos. E esse evangelho foi, não vou usar a palavra contaminando, porque a palavra de Deus não contamina, mas ele foi salvando as pessoas ao longo das nações. E as pessoas foram salvas. Aí entra o capítulo 9 de Atos.
No capítulo 9 de Atos, o que acontece? A conversão de Saulo. Saulo, lá no apedrejamento do Estevão, o que ele fazia? Ele segurava as vestes daqueles que estavam apedrejando. Inclusive, no capítulo 1 do versículo 8, fala assim: e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então vários foram dispersos para as regiões da Judéia e da Samaria. E vários desses medrosos aí que correu, depois provavelmente se arrependeu e falou assim: eu vou continuar pregando a palavra de Deus. E muitos gregos, muitos gentios foram salvos por essa palavra. Então, os irmãos já reparou que sempre o Senhor constrói algo. Aí o inimigo acha que é muito inteligente e astuto para vir destruir e causa um dano. Só que desse dano o Senhor promove outro tipo de coisa que traz mais salvação. E aí o inimigo torna a entrar ali de novo. E aquilo de novo o Senhor trabalha e traz mais salvação. É óbvio que quando acontece uma situação dessa, alguns sofrem por essas situações. Não é só maravilha, mas o Senhor é aquele que transforma problemas em soluções. Então nós temos que ser aquele que evita estar dentro dessas brechas do problema. Aquele que está mais resguardado, aquele que é a ovelha que está quietinha. Mas a palavra não diz que um pastor tinha 100 ovelhas e uma se perdeu? Mas por que essa uma se perdeu? Porque provavelmente ela era rebelde, né? Ela não obedecia, ela não queria andar dentro das outras ali. Mas ela deixou de ser ovelha? O Senhor não foi lá e não a buscou de volta? Provavelmente ela deve ter sofrido algum dano. Outro dia eu ouvi uma matéria e achei muito interessante. A ovelha é o único animal que depende 100% do homem. Se você abandonar uma ovelha, ela morre. De fome, de sede, ela enche de carrapicho e dali a pouco aquilo começa a futicar a carne dela e ela entra em estresse e morre. O único animal que precisa 100% de cuidado do homem é a ovelha. Então, quando o Senhor vai atrás daquela ovelha, aquela ovelha está lá alimentada, comendo brotinho ali que ela achou, bebendo água limpa, limpinha, não. Como é que provavelmente está o estado dela? Igual a do filho pródigo, que saiu, largou o pai e achou que ia achar uma felicidade, um melhor lugar longe do pai. Mas o que ele encontrou? Só problema. Aí o que aconteceu? Ele voltou. Então assim deve ser conosco, irmão. Nós devemos ser aquelas ovelhas que se mantêm dentro do rebanho. Se amanhã nós sairmos aqui, nós tiver medo por causa de alguma situação, nós dermos preferência às nossas prioridades mundanas, nós não vamos deixar de ser aqueles que creram no Senhor, nós não vamos para o lado de fogo, não, nós cremos no Senhor, nós temos o Espírito de Deus, fomos batizados, somos discípulos, mas podemos ser rebeldes ou não? Mas queremos ser rebeldes? Nós queremos ser aqueles que obedecem, porque o Senhor é aquele que trabalha no que o obedece. Senhor Jesus. Então, irmãos, quando acontece a conversão de Saulo, no capítulo 9, era para me ler o capítulo todo aqui para os irmãos entenderem, mas eu creio que os irmãos conhecem a história da conversão de Saulo. Saulo era perseguidor, era aquele principal que recebeu carta para ir atrás de pessoas ao longo das nações que invocavam o nome do Senhor, e no meio do caminho o Senhor aparece para ele, e ele fica cego, e o Senhor diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas o Saulo estava perseguindo quem? O Saulo estava perseguindo aqueles que invocavam o nome do Senhor. Mas o Senhor fala para ele assim: por que me persegue? Porque ele era o Espírito que estava dentro daqueles que Saulo estava perseguindo. Então quem que comprou
o problema ali? O próprio Senhor. E aí Saulo fica cego, é levado a uma certa localidade, um discípulo chamado Ananias vem, e o Senhor fala, ó, vai lá, porque tem um rapaz assim, assim, assado, você ora para ele, impõe as mãos, ele vai. Aí o Ananias toma um susto e fala, Senhor, aquele homem que persegue, que mata, que apedreja, o Senhor vai mandar eu ir lá conversar com esse homem? Aí o Senhor fala assim, ó, vai, porque ele para mim é alguém que eu preciso para fazer a obra. Porque o Senhor já via que se não levantasse alguém que tivesse coragem, que tivesse frente, a obra não seria levada adiante. Porque os outros tinham um pouco meio de medo. Nós vamos ver aqui, a hora que chegar lá no capítulo 15, que aí a autoridade de apóstolo do Pedro é subvertida pelo Tiago, irmão de Jesus. Nós vamos ver aqui que a igreja toma um caminho de querer obedecer à lei, de circuncidar, de fazer o que falava no Velho Testamento. É continuação dessa mensagem. Hoje nós não temos mais tempo, porque os irmãos também precisam falar um pouquinho, precisam ter uma comunhão entre si. E hoje nós estamos usando as mensagens de sábado e de domingo. Nós damos um pano de fundo aí no sábado para concretizar a mensagem no domingo. Então vou parar por aqui para os irmãos poderem ter uma comunhão, para todos nós podermos compartilhar. E amanhã nós vamos finalizar essa mensagem vendo a situação em que foi levado os irmãos da primeira igreja, que começou dando tudo certo, e essa igreja de repente deixou de ser aquela igreja que agradava a vontade de Deus. Mas aí, graças ao Senhor, porque existiu outras igrejas que fizeram a vontade, e o Senhor deu o caminho a essas outras igrejas que hoje chegou até nós. Hoje nós estamos, inclusive, laborando em cima dos livros de Gálatas, não é isso? E Gálatas não mostra lá, principalmente no capítulo 1, quem vos fascinou a vós outros, cujos vossos olhos foram postos em Jesus como crucificado? Por quê? Porque o evangelho estava sendo mudado. Mas é igual eu falei, isso aí é tema para a mensagem de amanhã. Então, não vamos faltar a reunião de amanhã para nós podermos concretizar. Porque se o Senhor tem falado essas palavras para nós, irmãos, é uma palavra bem didática, não é? É um beabazinho que nós já conhecemos. Mas, de novo, lhes falava Jesus. Se o Senhor está repetindo para nós, é porque o Senhor quer que nós ganhemos alguma coisa com essa mensagem. Que isso entre para dentro de nós de alguma forma, porque nós entendamos de alguma forma que nós devemos largar a religião e seguir a sã palavra. Então amanhã nós iremos dar continuidade, Jesus é o Senhor.